Pessoal, vamos começar a nossa terceira aula, tá? O Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Qual o objetivo da aula? Compreender o significado da expressão pobre de espírito à luz do Espiritismo, né? Avaliar, analisar a relação entre humildade e evolução espiritual. Refletir sobre a importância da simplicidade e da modéstia nas relações humanas. O que significa ser pobre de espírito? É a pessoa que é pobre financeiramente, né? As pessoas confundem isso, né? É o pobre de espírito, na verdade, tá? É a pessoa pobre em evolução espiritual. Não é uma pessoa pobre financeiramente, tá? Você pode ser uma pessoa rica, classe média, mas você pode ser um pobre de espírito, né? Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos, em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrarei no reino do céu. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior do reino dos céus. E aquele que receber em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Né? Tirado do Mateus, né, do Novo Testamento. Né? O que significa ser como uma criança, ser humilde. Né? Na evolução espiritual, os mais evoluídos são os mais humildes. E as pessoas confundem muito isso. Dá um exemplo. Tenho uns amigos da maçonaria, que quando eu participava, tinha uma senhora lá que era uma pessoa humilde, mas humilde não financeiramente. Uma pessoa de classe média, mas ela era muito humilde, sabe? Sempre era como uma criança aqui na descrição. Nunca se vangloriava que sabia isso, que tinha lido um livro complexo, né? E eu me lembro que um dos participantes, eles sempre tratava ela como uma pessoa limitada, né? Uma pessoa com um QI muito abaixo, porque ela era humilde. Né? Humilde como uma criança, mas na verdade, na evolução espiritual acontece o contrário, tá? São as pessoas, quanto mais humilde você é, mais evoluído. Tá? Então, quando você olhar um pastor, um padre, em todas as religiões tem isso, né? Um monge, um palestrante kardecista, que se vangloria muito sobre o seu conhecimento, sobre saber, o seu professor de faculdade, da escola, que acredita que sabe muito, que é melhor do que os outros pelo seu conhecimento, na verdade, isso é uma pessoa ainda que está um pouco evoluída. O conhecimento dele está muito baixo. Tá? Porque quanto mais você tem conhecimento, mais você chega a uma conclusão que você não sabe de nada. Tá? Contar uma história aqui do Sócrates, né? Quando, na época do Sócrates, na antiga Grécia, perguntaram para o oráculo qual era o ser mais inteligente naquela época, nascido no planeta, o oráculo falou que era o Sócrates. E foram perguntar para ele, né? E o Sócrates só falou assim: só sei que nada sei. Então, quanto mais você se evolui espiritualmente, mais você vê que o conhecimento é infinito. Então, quando você olhar um pastor, um que é líder religioso, um professor se vangloriando que tem um conhecimento muito alto, na verdade, essa pessoa é muito limitada ainda. Tá? O conhecimento ele é limitado. Ilimitado. Quanto mais você estuda, tá? Mais você evolui, mais você vira humilde, como uma criança. Tá? Então eu vejo esse tema, eu acho muito interessante, que eu já participei de vários grupos religiosos e as pessoas confundem muito isso, como essa história dessa senhora da maçonaria, porque ela era humilde no sentido de sempre querer aprender. As pessoas achavam que ela era um dos mestres da maçonaria, tratava ela como uma pessoa com um QI muito baixo. Mas, na verdade, quem tinha um QI muito baixo era o mestre que tratava ela. Era uma pessoa muito limitada em termos de conhecimento, de estudo, de evolução espiritual. Tá? Então é importante a gente saber diferenciar, né?
essas e ser como uma criança, como Jesus fala. A gente tem que ser como uma criança, humilde. Né? Então, o próximo capítulo 8, tá? A gente tem vamos compreender o significado da pureza de coração no Espiritismo. Analisar a relação entre a pureza de coração e a evolução espiritual. E refletir sobre a importância da sinceridade, da bondade e da integridade nas relações humanas. Então, no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, a pureza de coração está associada à sinceridade, bondade, à ausência de malícia e à integridade moral. Então, ele fala que a gente tem que fazer o bem sem ostentação. Não sai da vossa mão esquerda o que dê à vossa mão direita. Ah, mas eu vejo nas redes sociais alguns grupos fazendo o bem e ostentando. Eu sempre analiso dessas duas formas. Se você está ostentando no sentido de levar outras pessoas a seguir esse caminho de ajudar, no meu ponto, tá ok. Mas se você está ostentando para colocar somente a sua figura em cima, aí você está errado. Tente cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa do vosso Pai que estás no céu. Então, fazer o bem sem ostentar. Assim, quando derdes esmola, não não precisa anunciar em todas as redes sociais que você fez isso, que deu a esmola, a não ser que você queira levar outros amigos, outros conhecidos, que são seus seguidores, a doar. Aí sim, nesse sentido, não está ostentando, ele está mostrando para outras pessoas seguirem, né? Ele bota como fazem os hipócritas nas sinagogas, né? Se compara com os fariseus, os judeus antigos, né? E nas ruas, parece ser louvado pelos homens. Então eles davam esmola e saíam divulgando. Ah, eu dei, para ser louvado, para dizer que eram pessoas boas, né? E aí você perde o significado da doação, da ajuda, né? E o Kardec, ele sempre fala isso. É, sem praticar o bem, sem a caridade, não há salvação. Então a gente tem que ter isso na cabeça. A gente tem que trabalhar a caridade. Tá? Todos os kardecistas, simpatizantes, tá? É muito importante essa palavra. Sem caridade não há salvação. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando deste esmola, não sabia a vossa mão esquerda o que é a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, os recompensará. Tá? Esses dias eu estava lendo no Instagram, na verdade, e aí eu comecei a seguir um rapaz que ele pratica o bem. Ele ostenta, ele mostra nas redes sociais, mas no sentido de arrecadar recursos e ajudar outras pessoas, né? Fazer com que as pessoas sigam. Então, nesse ponto, né, pelo menos no meu ponto de vista, ele não está ostentando. Ele- e aí ele sempre fala, quando ele entrega, olha, não foi eu que fiz isso, foi meus seguidores que fizeram essa vaquinha e juntaram, e agora nós estamos ajudando você. Primeiro ele mostra a pessoa que está precisando, os seguidores fazem as doações, depois ele volta e doa para essa pessoa. Vamos para o capítulo 9. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos, injúrias e violência. Pessoal, lembrando que aqui eu faço um pequeno resumo do Livro dos Espíritos, as partes mais, desculpa, o Evangelho segundo o Espiritismo, as partes que eu acho mais interessantes, tá? Mas o conhecimento a gente tem que ler direto da fonte, tá? A melhor forma é ler direto da fonte. Então, eu sempre recomendo, tá, a ler um capítulo por semana. Pode começar com uma meta baixa, tá? Um ou dois capítulos por semana, até terminar. Tá? Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. No capítulo 9,
Ele fala o quê? Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis. E quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. Raca era uma expressão de nojo dos judeus. Pode ser hoje traduzido por expressões pejorativas. No Peru, eles chamam o pessoal da serra de serrano, que é um termo muito pejorativo. Né? Então, as racas são expressões pejorativas, racistas. Né? E aquele que ele disser, és louco, será condenado ao fogo do inferno. Então, o que, que diz esse capítulo? Ele fala da gente controlar a cólera. Tá? Quando nós temos a cólera, a raiva, nós começamos a produzir substâncias no nosso corpo que vão para fazer mal para nós mesmos. Tá? Sem falar da energia que nós começamos a emitir como frequência, nós somos como uma onda de rádio. Né? E começamos a emitir frequências baixas que acabam trazendo espíritos de frequência baixa. E aí vem o que o kardecista chama de obsessão. E aí você entra no sistema de obsessão. Então a cólera ela vai te prejudicar de duas formas. A primeira, ela vai danificar a tua saúde, porque você vai produzir muita substância que o teu corpo vai absorver e vai fazer mal para você. E a segunda, você vai acabar emitindo frequências muito baixas, que vai atrair irmãos desencarnados com frequências baixas, que vai ocorrer uma obsessão. E dependendo do tipo de frequência, isso vai baixar muito a tua energia, a tua saúde. Então, uma das coisas que nós temos que fazer é controlar a nossa raiva, a nossa cólera. Tá? Ah, mas o vizinho fez isso, o irmão fez aquilo, teu tio fez isso, teu pai, tua mãe. A gente tem que considerar que as pessoas não são perfeitas nesse mundo. Tá? Assim como nós não somos perfeitos. A mesma coisa que você está irritado com o vizinho, com o tio, com o parente, ele pode estar irritado com você também, porque nós não somos perfeitos. A gente tem que ter essa humildade, né? E controlar as emoções. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência uma lei. Então a gente tem que ter paciência, tá? E acreditar e ter fé. Estava lendo um experimento que uma universidade conhecida dos Estados Unidos fez com ratos. Ele bota o rato na água e deixa ele nadar até estar tá exausto. Quando ele está exausto e não consegue mais nadar, eles tiram. E aí pegam 10 grupos e fazem isso nos 10 grupos. E depois de um tempo, né, de alguns dias, eles jogam outra vez o rato da água. Só que agora esse rato, ele tem fé. Como aconteceu de alguém tirar ele da exaustão, ele vai ter fé. Então é interessante, eles conseguem ficar mais tempo na água porque eles têm fé. Então, por exemplo, se no primeiro tempo eles ficavam 10, 15 minutos, na segunda vez que colocaram, eles conseguiram ficar mais de 60 minutos, porque eles acreditavam que alguém ia tirar. Então, isso significa paciência. Se até um animal, ainda em estado de evolução muito primitivo, ele começa a ter a fé, a paciência que alguém vai tirar nos momentos difíceis, porque nós também não conseguimos fazer nos momentos de turbulência. Né? Nós passamos por esses momentos difíceis na nossa vida para podermos evoluir, é como uma prova. Então, se um rato consegue isso, por que nós não conseguimos ter? Não acreditar na fé, na paciência que aquilo vai mudar, que aquela situação vai mudar e alguém vai te ajudar. Né? Então, condena por conseguinte a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes, como a raca, né? Hoje pode ser, essa raca pode ser traduzida hoje a nível de Brasil como bugre, né? No centro se fala, um termo pejorativo, as pessoas que não são brancas, Paraíba.
baiano. Então, raca é um termo pejorativo que você rebaixa outra pessoa. Que os judeus usavam muito e cuspiam quando falavam essa expressão, sinal de nojo, né? Então, entre os hebreus, era um termo desdenhoso, que significava homem que não vale nada. Isso se pronuncia cuspindo e virando para o lado da cabeça. Mas mesmo mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disse a seu irmão, és louco. Então a gente tem que controlar essa cólera, a gente tem que acreditar na paciência, né? Na lei, que tudo existe um motivo. Apesar do nosso conhecimento ser muito limitado e achamos que existe desigualdade, doenças, pessoas que estão muito bem, pessoas que estão muito mal, tudo existe um motivo. Deus é um ser perfeito, né? Nada acontece por engano ou um erro. Então, se nesse mundo tem desigualdades, é por algum motivo, é por algum aprendizado nosso. Se nós estamos passando por momentos difíceis, momentos de falta de dinheiro, de falta de energia, falta de saúde, de doenças, isso é um motivo. Então, a gente tem que ter só a paciência. Como eu contei a história do rato de laboratório. Se o rato acredita, por que nós não podemos acreditar e aguentar mais tempo nessas turbulências? Mas o que queria Jesus dizer por essas palavras? Bem-aventurado os que são brandos, porque possuirão a terra, tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo prometidos do céu. Então, o mundo, né, é das pessoas que controlam as suas emoções, controlam a cólera. E a gente vive hoje num mundo que as redes sociais, os algoritmos, eles algumas redes sociais, alguns CEO, eles chegaram à conclusão, os executivos, que os algoritmos do ódio viralizam muito mais, tem mais curtida, é, mais seguidores, mais comentários, mais compartilhamento, mais salvamentos do que o do não ódio. Então, o que é que algumas redes sociais começaram a fazer? Investiram no algoritmo do ódio. Tá? Então, nós, como kardecistas, quando você entra numa rede social, tá? O teu conhecimento de compartilhar alguma coisa que passa ódio, preconceito, né, divisão, curtir, compartilhar, tá? Isso é o que Jesus está falando. Você não é um brando, não possuirão a terra, tá? Eu vejo muitos kardecistas, líderes religiosos de outras religiões, compartilhar ódio, né? Curtir postagens de ódio, compartilhar, comentar, tá? Então são pessoas ainda que estão numa evolução espiritual muito baixa, né? Muito baixo, o nível intelectual, espiritual dessa pessoa que fica compartilhando. É importante nós, kardecistas, né, atualizarmos os nossos ensinamentos. Usar hoje, quando você vê o Antigo Testamento, a Bíblia, o Novo Testamento, a gente acha que são coisas de séculos atrás, né, milênios. Mas, na verdade, a gente pode praticar isso até nas redes sociais, na internet, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo, tá? Então, aquelas palavras que dizer que até agora os bens da terra não são assacabados pelos violentos, em prejuízo aos que são brandos e pacíficos, que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade submeter à lei do amor e da caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte, pelo violento. Tal a condição da terra quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado muito ditoso por efeito do afastamento dos maus. Né? Nós estamos hoje num momento de transição planetária. O nível de evolução da Terra está evoluindo. Por isso que está esse caos, esse conflito com
os espíritos ainda que estão aqui não estão evoluindo. Por isso que a gente vê muitos líderes religiosos, né, pregando violência, preconceito, tá? Esses líderes, assim como esses espíritos que seguem, nessa transição planetária, quando eles encarnarem, eles já não vão mais encarnar aqui nesse planeta, né? Nós estamos, digamos, evoluindo de série. Então é importante a gente saber diferenciar isso e não praticar, né? Porque é como eu sempre falo, as redes sociais, elas expandiram o ódio, né? Porque o algoritmo do ódio é mais fácil viralizar. A gente tem que saber separar esses algoritmos, somente na hora de votar, né? Na hora de curtir. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Agora nós vamos para o Livro dos Espíritas. Vou compartilhar aqui com vocês. Tá? Vamos para o capítulo 6 da volta do espírito à vida corporal. Tá? Vou compartilhar só um minuto. Da volta do espírito à vida corporal. O conceito de reencarnação. No Espiritismo, a reencarnação é o retorno do espírito à vida corporal, um novo corpo físico, para continuar seu processo de evolução. Esse conceito é fundamental para a gente entender o que é justiça e o que é desigualdade, né? Eu vejo muitas pessoas que ainda não entendem o que é justiça e desigualdade, nós mesmos, né? Nos confundimos muito ainda. Então, a gente condenar, ah, Deus é injusto porque existe pessoas que moram na rua, existe pessoas pobres, existe pessoas muito ricas, existe pessoas doentes, existe pessoas sãs, existe pessoas extremamente feias, deformadas, que nascem com problema, e outras extremamente lindas. Isso não é injustiça? Não. Isso é reencarnação, tá? Às vezes não é um castigo. Nós somos é como quando você tem que terminar o segundo grau, você tem que começar na primeira série até a oitava, a nona agora, né? E termina o primeiro grau. Depois você vai para o segundo grau. Então eu acredito muito que todos nós espíritos vamos passar por todas as experiências. E nem sempre aquele morador de rua que está lá morando, passando fome, frio, ele está pagando os pecados. Em um livro do Chico Xavier, que um espírito estava aprendendo, né, fazendo estágio com o espírito de luz, e ele olha na terra um morador de rua e fala: Nossa, esse karma dele foi muito pesado, né? Ele está com frio, ele está com fome, ele está morando na rua. E o espírito diz: Não, esse é um espírito evoluído, tá? Ele não está pagando karma. Ele nunca teve essa experiência e pediu para reencarnar e ter essa experiência. Então, assim, os nossos conceitos de certo e errado, de estar pagando karma ou não estar pagando karma, é muito limitado ainda. A gente não pode condenar. A reencarnação é necessária para que o espírito possa expiar suas faltas, aprender novas lições e desenvolver suas potencialidades. Cada existência corporal oferece ao espírito oportunidade de crescimento e aperfeiçoamento moral e intelectual. Então, a reencarnação para a gente é uma mudança de sala de aula. Você está na primeira série, vai para a segunda, vai para a terceira. Quanto mais difícil, maior é a sua evolução intelectual, evolução moral, crescimento espiritual. É nas dificuldades que a gente cresce. A união do espírito com o corpo físico ocorre na concepção. Durante a gestação, o espírito se liga progressivamente ao corpo em formação, preparando-se para a nova vida, né? Constitui crime a provocação do aborto, né? O livro dos Espíritas são perguntas e respostas. O Kardec, ele pergunta para o espírito da luz, né? Constitui crime fazer aborto na gestação? E o espírito de luz responde: uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar
uma vida a uma criança antes do seu nascimento. Sim, é crime, tá? Ah, mas só tem 6 meses, ou só tem 6 semanas, 3 semanas. É crime, você está matando uma vida, né? No Espiritismo, a gente fala, né, o Espírito, como falou aqui na última slide, ele já, no momento da concepção, ele já está conectado com a barriga, com a gestação. E quando o nascimento da vida coloca em risco a vida da mãe, quando aquele parto de risco, se ela continuar, ela pode desencarnar. E o espírito de luz, é uma pergunta muito atual, né? Isso foi feito no século XIX, né? E o espírito de luz responde: preferível. E se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Então, nesse caso, o aborto sim é recomendado, né? Quando a gestação de uma mãe ela tem 99,99% de risco à vida dela. A influência do espírito na formação do corpo. O espírito exerce uma influência significativa na formação do corpo físico, determinando suas características e predisposições. A hereditariedade e a influência espiritual. Embora a gente fala muito da herança, do DNA, que desempenha um papel importante na formação do nosso corpo, a influência do espírito é determinante. O espírito traz consigo suas tendências, inclinações e experiências passadas. Então, às vezes, a gente olha uma criança de 2, 3 anos, 4, né, e a gente acha que é um espírito novo, é um espírito antigo num corpo novo. O que significa isso? Espírito antigo com vícios antigos, com inclinações antigas, tendências antigas, e cabe ao pai e à mãe podar essas tendências e não alimentar. Se você alimenta, você vai piorar a evolução do seu filho e, consequentemente, você será cobrado depois. Então, a responsabilidade dos pais, ele tem a responsabilidade de acolher, educar e orientar o espírito reencarnado, ajudando a cumprir sua missão. Qual a missão? Melhorar como ser humano, podar os vícios, as inclinações, as imperfeições e superar suas dificuldades. A educação moral e espiritual é essencial para o progresso do espírito. Então, eu vejo muitos pais que hoje deixam o YouTube educar os filhos. E trabalham, e às vezes não fazem por mal, por não ter tempo, por ser um Ctrl-C e Ctrl-V da vida moderna. E, e não tem tempo de podar essas inclinações, né, do seu filho. E faz o contrário. Como não tem tempo, o filho acaba mimando demais para compensar o tempo. E aí você acaba piorando a evolução espiritual do filho, né? Então, essa é a grande responsabilidade dos pais, né? Melhorar moralmente e espiritualmente seu filho. Porque perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado, né? Esquecido o seu passado, o homem é mais senhor de si. Então, essa foi a resposta do espírito de luz. Imagine, imagine se voltar a essa vida com o peso da consciência que fez muitas coisas erradas em outras. Como você vai se sentir culpado, né? Você vai se sentir mal. Então, é melhor esquecer, né, por um tempo. Para a gente, é como se fosse um reset para iniciar do zero. Vamos para o capítulo 8 da emancipação da alma. A emancipação da alma refere-se aos momentos em que a alma se desprende parcialmente do corpo, adquirindo maior liberdade e percepção. Esses fenômenos ocorrem naturalmente e são mais comuns do que imaginamos. É o desdobramento astral. Durante o sono, a alma repousa com o corpo. Então, o Kardec pergunta: durante o sono, a alma repousa com o corpo? Não, o espírito jamais está inativo. O espírito nunca para. Ele não precisa dormir, tá? Ele não precisa de sono, ele não precisa descansar. Durante o sono, afrouxa os laços que prendem ao corpo e não
Precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Se um espírito de luz, durante o sono, ele vai ajudar, vai trabalhar, vai estudar. Já um espírito que ainda não está evoluído, ele vai para os seus vícios. Né? Então, quando você desprende né, o corpo dorme, o espírito desprende e vai fazer o que tem interesse. Se tem evoluído, vai fazer coisas boas. Se ainda está nos vícios, vai praticar seus vícios. Por isso que às vezes você acorda com o corpo cansado, dolorido, né, doendo. Às vezes são os vícios que o espírito estava praticando. No momento do sono, quando você volta com a energia e passa para o corpo. Né? Por que não lembramos sempre do sonho? Naquilo que chama sono, só há um repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Recobra durante o sono um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhes são caros, que neste mundo que em outros. Mas como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo tem dificuldade de conservar as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. O nosso corpo é uma matéria ainda muito densa para processar o que é feito no mundo espiritual. Importância da emancipação. A emancipação permite que o espírito tenha experiências e percepções além das limitações físicas. Então, num momento do sono, como aqui né, nessa foto, é um desdobramento astral, né, que você pode ter aprendizado, orientação, consolo. Esses fenômenos são evidência da existência da imortalidade da alma. Né? A gente pode continuar aprendendo no sono, né? Basta querer. Então, vamos encerrar hoje a nossa terceira aula. Tá? Espero todos na nossa próxima aula.